palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela começa lá em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 1. Se você puder abrir comigo. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 3, a partir do verso 1, a gente vai ler esse texto aí. Logo depois de Mateus 3:1, nós também vamos ler Mateus 4:12. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí nesses textos, para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É uma honra, privilégio tê-los conosco. Meu nome é Guilherme, sou pastor presidente da igreja desde 2022. Junto com a minha esposa, nós estamos à frente dessa obra, auxiliados por um grupo de diretoria, pastores, líderes, voluntários também, uma equipe maravilhosa que tem feito a visão de Deus aqui em Sinop, através do Verbo da Vida crescer. Se você não tem nenhuma igreja, se você não congrega, na verdade, em nenhuma igreja, eu tenho certeza que aqui é um bom lugar para você. Se você já congrega em algum lugar, leva a graça e a paz do Senhor ao teu pastor. Para você também que nos acompanha aí de casa, ou seja, lá onde você estiver, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. É uma honra tê-lo conosco. Compartilhe esse culto com várias pessoas. Logo abaixo dessa live vai ter uma setinha escrita compartilhar. E aí você manda para várias pessoas, para que assim como você, outras pessoas também possam ser alcançadas. Glória a Deus. Mateus 3:1, a Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos. Repete comigo essa palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O texto de Mateus 4:12 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Você pode repetir comigo essa palavra mais uma vez: arrependei-vos. E Jesus continua dizendo: porque está próximo o reino dos céus. Essa mesma palavra usada por Jesus, que foi citada por João Batista em Mateus 3, é a palavra grega chamada metanoia. João Batista utiliza ela em Mateus 3, e Jesus, iniciando o seu ministério em Mateus 4, cita a mesma palavra: arrependei-vos. Essa palavra, ela é a palavra grega metanoia, e ela significa mudança ou alteração de curso, de mentalidade. O que Jesus e João Batista estavam falando nesses textos não era simplesmente um arrependimento de pecados, ou um arrependimento de atos, de comportamento. O que eles estavam dizendo: olha, vocês também precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam também não só ter uma mudança nos comportamentos, mas uma mudança na maneira de pensar. Sabe, queridos, que o Senhor, Ele tem um derramar grandioso para nós no próximo ano. Quem crê comigo nisso aqui? Quem crê, queridos, que o Senhor tem coisas grandes para o ano de 2026? Na tua casa, na tua família, no teu propósito, aonde você estiver. Quem crê comigo? Dá um glória a Deus aí. Ele tem, meu irmão, tem coisas grandes preparadas para nós. Eu sei que quando olhamos para o natural, olhamos para o mundo, não conseguimos ver boas perspectivas, não conseguimos talvez ver um bom cenário natural. Talvez o natural ele tem confrontado a palavra que Deus tem liberado sobre você. Talvez o natural tenha dito totalmente ao contrário do que o Senhor tem falado para você. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: a palavra de Deus, querido, nos garante, nos promete coisas boas, coisas grandiosas. E eu creio nesse derramar em 2026 na sua vida e aonde você estiver. Mas sabe, queridos, que associado a essa palavra que o Senhor tem liberado sobre nós,
parte de mim e de você querermos mudar o nosso pensamento. A maneira como pensamos, a maneira como meditamos naquilo que o Senhor tem para nós. Você sabe por que o povo durou 40 anos percorrendo aquele deserto? 40 anos, queridos, percorrendo aquele deserto. Teólogos estudiosos da palavra vão afirmar que aquele trajeto, na maneira e nas condições que eles estavam ali, se fosse realmente apontado para o lugar onde eles estavam indo, seguissem a direção certa, era um trajeto aí que ia durar em torno de 60, 70 dias no máximo, levando em consideração a quantidade de pessoas, milhões de pessoas acompanhadas de animais e bichos, enfim. E eles demoraram 40 anos. Uma nova geração se levantou para entrar numa terra que o Senhor tinha prometido. E aí quando você lê a sua Bíblia, Números, Levíticos, parte de Êxodo também, que conta a trajetória daquele povo naquele lugar, você vai ver que não era a vontade de Deus um percurso de 40 anos. Não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que durante 40 anos o seu povo rodasse naquele deserto. Não era a vontade de Deus que uma nova geração se levantasse para entrar na terra que o Senhor tinha prometido a eles. Não era. Mas o que fez com que aquele povo vivesse aquilo? Mesmo assim, vivendo milagres e prodígios naquele deserto. O que fez com que eles passassem por aquela situação desnecessária? Uma mente incrédula. Uma mente não renovada pela palavra. Quando Moisés envia 12 espias para olhar a terra prometida, e somente Josué e Calebe retornam com um relatório da palavra, e diante de toda a congregação, eles se assustam com a incredulidade do povo, se assustam com a falta de fé, com a mente não renovada deles. A Bíblia diz que eles rasgam as suas vestes, como uma forma de chamar a atenção e dizer: ei, vocês não lembram a promessa? E daí que tem gigantes e outros povos, o Senhor nos prometeu essa terra, vamos entrar e vamos possuí-la. Sabe, queridos, uma mente renovada pela palavra não abre mão das promessas e do que o Senhor tem sobre cada um de nós. E sabe, meu irmão, que para o ano de 2026, ou até mesmo para agora, não espera o próximo ano não, mesmo faltando alguns dias, nós precisamos renovar a nossa mente. Pastor, eu já renovo a minha mente todos os dias, ela está lavada com a palavra, glória a Deus, meu irmão. Continua fazendo isso, porque é um processo contínuo, como a Bíblia fala. Mas se você identifica, meu irmão, lá no teu íntimo, que você tem a necessidade de mudar os seus pensamentos para o próximo ano, mudar a forma como você vê as coisas, mudar a forma como você enxerga as coisas, ter de fato uma metanoia. Esse é o tema da mensagem de hoje, o metanoia. Era o que Jesus estava tentando explicar àquele povo. Era o que João Batista vinha pregando àquele povo. Olha, é vocês mudarem a mente de vocês. Mateus capítulo 4, Jesus fala sobre sobre essa metanoia, sobre essa mudança de mentalidade. Mas quando você vai lendo o texto e você vai ver que logo em seguida Jesus começa o Sermão do Monte, Jesus começa trazendo uma mensagem muito específica em Mateus 5 e em Mateus 6. E ele começa trazendo um confronto para aquilo que eles acreditavam. E Jesus começa a ensinar dizendo: olha só, o que vocês aprenderam foi olho por olho e dente por dente. Mas deixa eu trazer uma nova instrução para vocês. Se alguém ferir a sua face, você oferece a outra. Se alguém te causar algum tipo de mal, vai lá e perdoa essa pessoa. Se os teus inimigos te perseguem, não persigam eles de volta. Orem pela vida dos que te perseguem. Um confronto diante do que eles estavam vendo. Mas Jesus estava ensinando uma lição específica e preciosa, dizendo: olha, vocês precisam renovar a mente e entender como é o verdadeiro reino dos céus. Você não entende de forma racional. Você não entende de forma lógica. Você precisa ter fé e seguir aquilo que a palavra diz. E sabe, queridos, que muitas vezes a falta de uma mente renovada,
ela limita o agir de Deus na nossa vida, ela limita o poder do Senhor em nós. No Rema você vai aprender na matéria realidades da nova criação, que eu e você somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que sobre nós foi soprado fôlego de vida, e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, em espírito. Jesus, ele morreu naquela cruz, e quando confessamos ele com a nossa boca, crendo com o nosso coração, nascemos de novo, temos o nosso espírito revivificado. Paulo vai ensinar em várias das suas cartas a respeito da renovação da mente. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês possam ter uma mudança de mentalidade. Renovem a mente de vocês. O corpo, querido, segundo as Escrituras, ele ainda não está renovado. É a nossa briga constante, é contra a nossa carne, é contra o nosso corpo, que constantemente ele quer pecar, que constantemente ele quer fazer o que é errado, ainda não no estado renovado, como a Bíblia fala. Quando acontecer o arrebatamento, quando formos levados aos céus, o nosso corpo ele será renovado e não terá mais esse desejo pecaminoso. Mas até esse dia chegar, a nossa carne, ela luta constantemente contra as coisas do Espírito. Quando lemos Gênesis capítulo 3, o Senhor vai dando as sentenças ao homem e à mulher, e quando ele chega na serpente, que é o próprio Satanás, ele diz, olha, você, a partir de hoje, vai se alimentar do pó da terra será o teu alimento, serpente. Quando vemos na formação do homem, vemos que o Senhor forma um homem do pó da terra. Ou seja, Satanás, ele se alimenta das obras da nossa carne. Gálatas capítulo 5, verso 19, vai ter alguma dessas obras lá. Ciúmes, invejas, porfias, divisões, facções, tantas outras coisas que a nossa carne tem esse desejo de fazer. E aí, queridos, o nosso corpo, a nossa carne precisa ser subjugada à palavra, o nosso espírito precisa ser alimentado constantemente, e a nossa mente, ela precisa ser renovada. E aí, muitas vezes, querido, que eu e você temos falhado em renovar a nossa mente, temos falhado em renovarmos o que pensamos, temos falhado em renovar, querido, aquilo que tem entrado dentro de nós. E sabe, queridos, isso está ligado diretamente ao que nós estamos vendo e ao que nós estamos escutando. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, aquilo que alimenta o nosso espírito e renova a nossa mente, vem pelo que vemos e vem pelo que escutamos. A incredulidade, ela vem da mesma forma. A falta de fé, a incredulidade, ela também vem pelo que vemos e vem pelo que escutamos. E porque uma mente renovada, ela é importantíssima para que possamos viver a plenitude e total vontade de Deus na nossa vida. Porque ela vai fazer toda a diferença em crermos naquilo que a palavra diz. Quando temos uma mente renovada com a palavra, quando temos uma mente alinhada com aquilo que o Senhor diz, meu irmão, nós não duvidamos, nós não deixamos com que incredulidade entre em nosso coração, mas nós nos agarramos com fé naquilo que o Senhor tem para nós. E isso agrada ao Senhor, isso agrada o coração de Deus, isso agrada ao Senhor. Quando nós lemos as Escrituras, Mateus, principalmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a visão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, vendo Jesus, os seus ensinamentos e escrevendo sobre ele, nós vamos ver apenas duas passagens que chamam a atenção de Jesus no sentido positivo da fé. A primeira delas é do centurião. Quando o centurião chega para o Senhor, para que ele pudesse orar para o seu servo, e a Bíblia diz que o servo olha e diz, olha, você não precisa ir até a minha casa. Se daqui aonde você estiver, você lançar uma palavra,
ele vai ser curado. E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção de Jesus. Nem em Israel eu consegui encontrar tamanha fé como a sua. Vai e o teu servo está curado. E a outra passagem que nós vemos, querido, é da Sírio-Fenícia, quando encontra Jesus e pede para que ele ore pela sua filha. E ele olha para aquela mulher e diz: olha, eu não tenho como tirar o pão dos filhos. E aquela mulher cheia de fé continua olhando para Jesus e diz: olha, até os cachorrinhos que comem da migalha das mesas dos seus senhores são alimentados. Ele olha para aquela mulher e disse: olha, a tua fé salvou a tua filha, ela está curada, vai. Resumindo, queridos, para que você possa entender, não é murmuração que chama a atenção de Deus, não é choro que chama a atenção de Deus, não é ficar reclamando do que está acontecendo que chama a atenção de Deus e ativa o que Ele precisa na sua vida, mas é fé, é declarar a palavra. Abrir um parênteses aqui, queridos, eu não estou dizendo que você não deve entrar no seu quarto, orar e abrir o seu coração para o Senhor. Não é sobre isso que eu estou falando. Quantas vezes eu já entrei no secreto, me derramei no Senhor, abri o meu coração para Ele, chorei. Vemos isso de forma constante nos Salmos de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Nós vamos ver alguns salmos de lamento, de choro, mas não é sobre isso que eu estou falando, queridos, é sobre um coração intencionalmente errado. É um coração como o daquele povo, que rodou 40 anos naquele deserto. Eles estavam intencionalmente de forma errada, não crendo e duvidando. E sabe, queridos, às vezes, se não tomarmos cuidado, nós estamos com esse coração afetando a nossa mente. Nós estamos vivendo em um ambiente de incredulidade, onde a gente vive somente aquilo que nós estamos vendo, tocando, e a nossa realidade se torna um natural. Quando o Senhor, Ele quer elevar o teu nível, meu irmão, Ele quer que eu e você possamos viver o que Ele tem no sobrenatural. E deixa eu dar uma boa notícia para você, isso só vem com a renovação da mente, meu irmão. Isso só vem quando lavamos a nossa mente com a palavra. E às vezes uma mente limitada, uma mente não renovada, uma mente que não sofreu uma metanoia, uma mudança geral, uma reviravolta nos seus pensamentos, na forma como ver as coisas, segundo a palavra, não consegue viver a plenitude do que o Senhor preparou. Não porque Deus não quer, não porque o Senhor não ensinou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque não estamos renovando a nossa mente conforme a palavra do Senhor. Tantas experiências e exemplos eu poderia dar para você nessa noite, mas eu quero usar um que ficou muito forte esses dias na minha memória, a respeito da minha bisavó, que hoje está com o Senhor, e durante muito tempo sofreu de uma enfermidade chamada diabetes. E no fim da sua vida, a minha bisavó, ela sofreu de forma muito agressiva os sintomas dessa enfermidade, a ponto de, aos poucos, aquela enfermidade ir comendo os membros da minha bisavó. E sabe, queridos, uma mulher de oração, uma mulher que jejuava, uma mulher que buscava ao Senhor de forma intensa, uma mulher que era do tempo que nome de crente era endereço de rua. Onde você mora? Ah, eu moro lá na rua da Irmã Maria. Ah, onde você mora? Eu moro lá na rua do Diácono José. Ela era desse tempo, meu irmão, uma mulher de oração, firme naquilo que o Senhor tinha para ela. Todos os filhos e netos, pelo menos a grande maioria, se converteram por conta da oração dessa mulher. Num tempo onde nenhum dos seus filhos e grande maioria dos netos eram crentes, ela orou de forma intensa. E parte dos seus filhos e netos hoje estão nos caminhos do Senhor por conta da oração dessa mulher. Deus ouvia o que ela falava e respondia. E o meu pai, ele conta que quando ele entrou no Rema, ele teve a matéria Cristo, aquele que cura. E quando ele foi aprendendo que enfermidade não provém do caráter de Deus, que doença não faz parte do que Deus tem para a nossa vida, que isso não é do Senhor. E um texto que ficou muito forte no coração dele é João capítulo 10, verso 10. Que quem vem para matar, roubar e destruir não é Deus, mas é o diabo.
O diabo vem, se não, para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida eterna. Aquilo desceu como uma revelação no coração dele. E a primeira coisa que veio no coração dele foi: eu preciso falar com a minha avó. Eu preciso falar com ela. Eu preciso mostrar para ela que o que ela está passando não há mais necessidade. Que já foi pago na cruz essa enfermidade. E que se ela crer, ela vai sair dali curada. E ele disse que foi até ela. Ligou para ela. Foi na casa dela. Ficou quase 1h30 mostrando na Bíblia textos, versículos, aquilo que a palavra diz a respeito de cura divina, na expectativa de que ela fosse absorver aquilo, e que quando ele perguntou que se ela tinha entendido tudo que ele tinha falado ali naquela noite para ela, ela olhou para ele e disse: meu filho, muito bonito tudo isso que você está falando, mas um dia, quando Deus quiser, Ele vai me curar, e Ele vai tirar essa enfermidade da minha vida. E ele disse que subiu uma espécie de revolta santa nele, no sentido de continuar. E ele disse que foi travado pelo Espírito, onde ele disse: não continue. E questionando ali o Senhor no Espírito, ele perguntou: mas por que Deus? E o Senhor falou muito claro para ele naquele dia: ela não vai receber porque eu não quero. Ela não vai receber porque ela não está com a mente renovada para acessar essa área que eu já liberei para ela. Eu não sei se você já fez algum tipo de aplicação de investimento, mas dependendo da aplicação que você fizer, você não consegue resgatar no mesmo dia ou até mesmo no outro dia que você fez. Existe um prazo específico que o banco ou a plataforma de investimento que você fez, ela te dá para que você possa fazer o resgate daquele valor. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós é mais ou menos parecido. Só que esse acesso às bênçãos, ele vem conforme nós estamos renovando a nossa mente e entrando em novos níveis de fé para acessar esses resgates divinos. Paulo fala em Gálatas: olha, o herdeiro, ele não tem diferença nenhuma do escravo, enquanto ele ainda é um menino. Ou seja, enquanto ele ainda é infantil, é imaturo, mesmo ele sendo o herdeiro de tudo, ele não tem diferença nenhuma do escravo, que nunca vai ter acesso a nada. Por quê? Porque ele ainda é imaturo, ele ainda não consegue acessar o que eu tenho para ele. Quando nós não temos, querido, a nossa mente renovada com a palavra, quando nós não renovamos a nossa mente, crendo constantemente naquilo que o Senhor tem para nós, dificilmente vamos acessar aquilo que Ele tem para nós. Pastor, e o que aconteceu com a sua bisavó? Ela foi para o céu, queridos. Glória a Deus. Ela está lá com o papai do céu, ela está lá com o Senhor, ela está lá louvando com os anjos, e no dia do arrebatamento, o corpo dela vai sair, ressurgir dos mortos, ser entregue e 0 bala para ela, para a eternidade. Mas infelizmente, por conta da falta de renovação da mente dela, ela não conseguiu acessar alguns níveis que o Senhor já tinha liberado para ela aqui. E sabe, queridos, eu não quero que nessa noite você possa não compreender essas verdades e continuar de forma limitada para o próximo ano. É um assunto talvez um pouco básico e até mesmo essencial, mas extremamente necessário para que eu e você possamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. 2026, querido, precisamos de mais fome, de mais sede, buscar a Ele de uma maneira que a gente jamais buscou. Ter fome e sede de fazer e cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Pastor Daniel citou aqui a respeito da Idade Média e até mesmo em outros períodos históricos de homens e mulheres que deram a sua vida para que essa Bíblia pudesse chegar até mim e a você. Para que a palavra pudesse hoje estar nas nossas mãos. Homens e mulheres deram a vida por ela. Talvez, querido, por conta do sacrifício desses homens e dessas mulheres, eu e você não vamos literalmente dar a nossa vida, talvez, em nome do Evangelho, talvez, por vivermos em um lugar pacífico, em um lugar onde pregar a palavra
é tranquilo, ninguém vai nos matar. Mas sabe, queridos, não é por conta disso que precisamos entrar em um estado de mornice, de mesmice, de aceitarmos aquela condição, de não buscarmos mais o Senhor com uma forma tão intensa, não, meu irmão. Precisamos de mais fome e mais sede. E isso só vem quando temos uma renovação, uma metanoia. O que fez tantos homens e mulheres darem a sua vida em nome do Evangelho? O que fez os 12 apóstolos morrerem em nome de Cristo? Em troca de nada, teoricamente, aqui na terra. Eles não ganharam uma fortuna, um carro, um terreno. Não, meu irmão. Eles não ganharam nada aqui nessa terra para morrer pelo Evangelho. Mas deram a vida. Por quê? Metanoia. Mudança de mente. Pastor, isso não é meio loucura? Queridos, para viver essa palavra realmente precisa ser louco para o mundo. Isso confunde a cabeça deles. Se vivermos conforme o natural, meu irmão, vamos continuar sendo conduzidos pelo natural. E é muito arriscado viver pelo natural. Mas quando vivemos pela palavra, vivemos de forma plena, completa, diante daquilo que o Senhor tem para nós. E sabe, queridos, eu quero realmente ressaltar nessa noite a responsabilidade que cada um de nós temos, de assumirmos a responsabilidade de cumprir essa palavra, de pararmos de dar desculpa. Como somos bons em dar desculpa. Como somos bons em dar desculpa. Fiz um alvo, uma meta específica de leituras e, enfim, daquilo que eu tinha para mim para esse ano. E orgulhoso de mim mesmo por ter cumprido, fiquei feliz em concluir aquilo que eu pré-dispus no começo do ano em relação a leituras da Bíblia, literaturas, enfim. Mas ao mesmo tempo cobrado pelo Espírito, lá no íntimo, onde ele falou, você poderia ter feito mais, sim ou não? E eu respondi lá dentro, sim, Senhor, eu poderia ter feito mais. E sabe, queridos, é essa fome, essa sede que o Senhor necessita. E automaticamente, querendo me justificar, o Senhor me corrigiu. Porque, queridos, nós somos muito bons muitas vezes em dar desculpas. Mas sabe, o Senhor, Ele não quer dezenas e centenas de desculpas para o próximo ano. Ele quer que eu e você possamos cumprir o que Ele diz e ponto e acabou. Pastor, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho traumas. Todos nós temos, queridos. Todos nós temos. Todos nós temos problemas, dificuldades, traumas, coisas que aconteceram no passado, que às vezes nos impede de avançar para aquilo que Deus tem para nós. E não querendo ser insensível com você nessa noite, até porque eu também tenho problemas, dificuldades e traumas, assim como você, todos nós temos. Mas não querendo ser insensível com você nessa noite, pelo amor de Deus, não querendo desmerecer a sua dor, porque ela é válida, assim como a minha também. Mas até quando essas coisas vão impedir o avanço de Deus na sua vida? Até quando essas coisas vão limitar os seus acessos às bênçãos que Deus preparou para você? Gênesis capítulo 3 foi um dos primeiros sintomas da humanidade. A desculpa, a terceirização do problema. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? E olha só, queridos, a resposta de Adão no verso 12. Então disse o homem, quando o Senhor indagou a ele, por que você comeu da árvore, do fruto da árvore que eu te falei para não comer?
E a resposta de Adão não foi: Senhor, me perdoa. Senhor, eu estava errado. Senhor, eu era o cabeça. E se isso aconteceu, a responsabilidade é minha. Me perdoa, Senhor. Não foi nenhuma dessas respostas. Adão olhou para Deus e disse: foi a mulher que tu me destes por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Adão não mentiu, queridos. Realmente foi a mulher que Deus deu a ele. Adão não pediu nenhuma mulher. Pastor Cláudio Duarte, ele tem uma piada. É uma piada, tá bom, queridos? Deixa quieto, não vou contar não. Realmente foi Deus que deu essa mulher. Foi Deus que deu a ele. Adão não pediu: Senhor, estou tão sozinho, eu queria um. Não. Deus olhou e disse: olha, ele precisa de alguém. Ele precisa de um problema. Brincadeira. Ele precisa de alguém. E fez um sono profundo cair sobre ele. E a mulher estava lá. E ela também comeu. Mas sabe, queridos, Deus não queria ouvir a terceirização do problema. Que foi o que aconteceu. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes terceirizamos as coisas que acontecem? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu filho, a culpa é do emprego, a culpa é da economia, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. E talvez até seja realmente a culpa dessas pessoas. Mas até quando isso vai limitar o nosso crescimento? Até quando, queridos, terceirizar os problemas, se ausentar das responsabilidades, vai limitar o que Deus tem para nós? Eu não quero ser insensível com você, queridos, até porque eu também tenho limitações, problemas e traumas que me impediriam de estar aqui nessa noite. Talvez assim como você, não conhecendo a história de todos, de alguns aqui, mas talvez você tenha também limitações e traumas, coisas que te atrapalharam. Mas sabe, queridos, que para 2026 o Senhor, Ele quer um comportamento diferente de mim e de você. O Senhor, Ele quer que realmente possamos assumir a nossa responsabilidade e avançar para aquilo que Ele tem para nós. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor na sarça ardente, ele falou: Deus, eu não pode ser eu sou limitado, eu não consigo falar, eu não tenho habilidade para governar e liderar tantas pessoas. E o Senhor falou para ele, ei Moisés, se engana você de achar que é sobre você, é sobre mim, o Senhor dos senhores, que vai usar você, alguém incapacitado, que vai se tornar capacitado, porque foi obediente ao meu comando. Paulo, queridos, cheios de traumas, cheios de tantas coisas, um homem vingativo, um homem sanguinário. Ele tinha a profissão, queridos, de um serial killer. Ele era pago para matar crente. Ele era pago para matar pessoas. Antes de ter um encontro com o Senhor, ele estava indo à direção de matar mais crentes. Paulo estava ali no consentimento da morte de Estevão, que foi apedrejado por pregar a palavra. Mas se converteu, teve um encontro com o Senhor. Mas provavelmente aquilo continuava a bater na cabeça dele. Não é à toa que ele escreveu: eu me esqueço do que para trás fico e avanço para o que está diante de mim. Eu deixo para trás o que ficou lá e eu avanço para o que está diante de mim. Todos nós temos, queridos, traumas, agressões, eu não sei o que você passou, que são boas justificativas para não obedecer ao que Deus tem para nós. Assim como a de Adão, uma boa justificativa: olha Deus, não foi eu que pedi essa mulher. E não fui eu que fui atrás do fruto. Foi a mulher que tu me destes. E ela veio com o fruto até mim. Mas, sabe, queridos, não era isso que o Senhor queria ouvir de Adão. Não era esse o comportamento. E quantas vezes nós estamos como ele, com essa síndrome, que nos persegue muitas vezes, se não tomarmos cuidado. De sempre estarmos terceirizando aquilo
que poderíamos fazer, mas colocamos a culpa em outras pessoas. E aí ficamos no mesmo lugar, porque não conseguimos obedecer a palavra do Senhor e não renovamos a nossa mente. Eu estou falando com propriedade para você, queridos. Estou falando com propriedade, pois coisas me impediriam de estar aqui hoje, de cumprir o que Deus tinha para mim, assim como talvez você. Mas isso não pode mais ser um empecilho para nós em 2026, meu irmão. Não pode. Nós precisamos romper essas barreiras, coisas que muitas vezes vão limitar o nosso acesso e o nosso crescimento em Deus, e renovar a nossa mente com a palavra. Durante muito tempo, a Joyce Meyer foi a escritora cristã mais conhecida do mundo. Foi a cristã mais influente do planeta durante muitos anos. E se você já leu ou escutou algo dessa mulher poderosa, você vai ver que ela passou por um trauma muito específico e doloroso, onde ela foi abusada sexualmente dezenas de vezes pelo seu pai, pelo seu tio e até mesmo pelo seu próprio avô. Dezenas e dezenas de vezes na sua infância e na sua adolescência. Traumas, cicatrizes que ficaram muito bem impregnadas nela, que infelizmente estavam impedindo ela de crescer naquilo que Deus tinha para ela. Até que um dia ela foi confrontada pelo Senhor. Até que um dia ela foi confrontada pelo Espírito. De olhar para ela, do Senhor falar para ela e dizer: Joyce, até quando essas coisas vão impedir você de avançar? E ela olhou para o Senhor e disse: Senhor, você está menosprezando a minha dor, o que eu passei, você está tornando inválido tudo o que eu estou vivendo, você acha que tudo que eu estou vivendo não é culpa dessas coisas que aconteceram no passado? E o Senhor falou para ela: não, Joyce, de fato o que aconteceu no passado causou tudo isso que você é hoje, mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. E ela conta que o Senhor mostrou para ela o plano que Ele tinha para ela, o plano ministerial, aonde Ele ia colocar ela. E quando ela viu tudo aquilo, sem acreditar que ela poderia viver aquilo, o Senhor falou: tudo isso está disponível. Se você deixar para trás e se arrepender, deixar para trás e perdoar, e viver aquilo que eu tenho para você. Lendo os livros e escutando ministrações, depois você pode procurar, você vai ver ela contando que não foi fácil. Com certeza não foi fácil. Com certeza não deve ter sido fácil. Mas foi possível. E ela arrependeu, e ela perdoou aqueles que tanto maltrataram ela, tendo a oportunidade de batizar o seu pai nas águas. E através dela, ele entregar a vida ao Senhor Jesus. Sabe, queridos, essas coisas, ou até mesmo aqueles que nos feriram, se nós não entendermos isso, não vamos avançar com aquilo que Deus tem para nós. Eu sei, queridos, todos nós já fomos feridos, todos nós já fomos magoados, cicatrizes, coisas ficaram dentro de nós. Mas nessa noite eu estou sendo um instrumento de Deus para salvar na sua vida. Porque continuar nesse lugar não vai mudar nas coisas. Continuar nesse lugar não vai mudar nas coisas. Mas renovar a sua mente com a palavra vai transformar a sua vida por completo. E levar você ao lugar que Deus preparou você para estar. E colocar você no lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. Metanoia, renovação da mente. Vivendo aquilo que a palavra diz. Não o que o mundo fala, não o que o natural fala, mas o que a Bíblia diz ao teu respeito. Você pode ficar de pé, quero orar com você. Aleluia, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Quero orar pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que você tem preparado para nós.
Nós sabemos que existe um acesso no qual só irá vir por meio da renovação da mente. Entender a palavra como ela é, praticá-la todos os dias, nos enchermos dela constantemente, para que os bombardeios, as setas do diabo não prevaleçam sobre nós, mas para com que a palavra prevaleça, para com que a palavra reine sobre nós. Oh Senhor, nós vamos assumir o nosso lugar de responsabilidade, de cumprir e ser temente à Tua palavra, e não abrir mão dela. E se ela diz para amar, vamos amar. E se ela nos instrui a perdoar, vamos perdoar. E se ela nos instrui a crer, vamos crer. O que ela nos instruir, ela será o nosso guia. O Teu Espírito Santo que hoje habita em nós, também será o nosso guia. E nós iremos viver a plenitude daquilo que Você preparou para nós. Quero Te agradecer, Senhor, por cada uma das pessoas que estão aqui presentes. No último culto de domingo do ano de 2025. Como fomos afetados, Pai, transformados. Como vivemos, Senhor, tantas coisas boas que esse lugar liberou sobre nós, mas estamos cheios de expectativas para tudo aquilo que o Senhor ainda fará no próximo ano. Iremos Te buscar ainda mais, iremos ter mais fome e mais sede de Ti, e a nossa mente estará alinhada com a palavra, pensaremos como a palavra, creremos como a palavra. O natural ele não terá lugar, o natural ele não vai ter lugar, mas a nossa mente ela estará renovada e limpa com a palavra. E Senhor, todos aqueles que estão aqui nessa noite e de alguma forma precisam largar o velho e avançar no novo, eu declaro e libero, Senhor, uma força sobrenatural, um entendimento vindo do alto, para que a luz da palavra resplandeça e eles possam entender que o alvo é Cristo, não é o que foi, mas é o que será, é o que Você projetou, é o que Você tem para cada um de nós. Por mais que tenha sido doloroso o que aconteceu, mas não irá atrapalhar o que está por vir, porque tomamos uma decisão de crer com o coração, de renovar a nossa mente com a palavra, e viver e acessar a totalidade daquilo que Você tem para nós. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.